E agora eu queria, então, dar as boas-vindas ao Marcelo e a todos que vieram ouvir o Marcelo falar. Eu queria fazer uma breve apresentação do Marcelo e depois passar a palavra para ele, Marcelo. Marcelo Kosminski, ele é mestre em engenharia ambiental. Espera só um segundinho aqui, deixa a gente mostrar. Cadê o Marcelo? Cadê eu? Eu estou aqui. Estou aqui. Pronto, agora fica melhor. Marcelo Kosminski é mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pós-graduado em gestão em educação pela Universidade Federal, também Rural de Pernambuco, pós-graduado em plantas ornamentais e paisagismo pela Universidade Federal de Lavras, graduado em agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor da pós-graduação em paisagismo no ESUDA e na Unifig, autor do primeiro livro publicado no Brasil sobre telhados verdes. O título do livro é Telhados Verdes, uma iniciativa sustentável. Ele é sócio da empresa de paisagismo MKV, paisagismo e consultoria, sediada no Recife. Atuou como diretor e professor no Colégio Israelita Moisés Schwartz, isso eu não sabia, por 11 anos, muito legal. O Colégio Israelita é o colégio de Recife, né, gente? Que a gente fala muitas vezes do colégio, é o colégio que existe até hoje em Recife. Né? Atua profissionalmente nas áreas de agronomia, paisagismo e gestão ambiental, desenvolvendo projetos paisagísticos no Brasil. Pioneiro em jardins verticais e telhados verdes no estado de Pernambuco, atua antenado em tendências mundiais, focado na preservação do meio ambiente e em desenvolvimento sustentável nos espaços urbanos e rurais. E como, se não bastasse tudo isso, ele também é marido da Bia. Essa é a principal. Bia, obrigado. Obrigado por nos emprestar o Marcelo. Obrigada, à vontade. Está do outro lado. Obrigada. Eu imagino. Obrigado pelo principal, Tadarabá. Eu fiquei animada agora. Eu devia ter trocado o meu currículo. Sou marido da Bia e depois você continuar. Todo o resto, né? Depois todo o resto, é isso aí. A Bia é super importante para a gente, então esse é o mais importante, com certeza. Bem-vindo, Marcelo. Vocês são importantíssimos para a gente também. A recíproca é verdadeira. Mas eu vou ficar calado, quem vai falar é marido. Eu vou ficar calada mesmo. Bem-vindos. Então tá bom, eu também vou ficar quietinho. Marcelo, bem-vindo. Obrigado. A palavra é sua. Tá, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos. Eu vou contar uma pequena história só para relatar como eu comecei com essa história do paisagismo, né? Muita gente não conhece. Há uns 13, 14 anos atrás, nosso filho pequeno foi dançar na Hebraica 15, pelo grupo de dança daqui de Recife, né? Pela Leacá. E depois de 2 horas que Bia chegou na Hebraica, ela tocou o telefone, chorando, levei uma queda, estão querendo me operar, venha me buscar. E eu saí correndo para São Paulo. Felizmente, ela tinha uma tia que mora em frente à Hebraica, ficou na casa dela. No fim, quem assistiu às apresentações do nosso filho fui eu, e voltamos para Recife. Ela fez uma cirurgia, e vocês sabem que ela é uma pessoa assim, muito animada, muito dinâmica, gosta de falar, conversar, e ficar em casa numa cadeira de roda, de perna engessada, foi muito difícil. E eu tinha visto no hotel 2 vasos de vidro com cactos de plástico. Eu disse, eu vou fazer um negócio desse de brincadeira, assim, de verdade, vou dar para ela de presente, para ela decorar a casa e se animar. E ela viu aquilo, chateada, né, que estava, mas adorou e virou para mim e fez, por que a gente não vende isso? Eu disse que nada, Bia, eu vou vender, quem vai querer comprar isso? Eu era diretor do colégio israelita, como vocês acabaram de escutar, ensinava disciplinas no colégio e não tinha nenhuma pretensão em me tornar paisagista. Mas ela, vamos lá, e a gente foi procurar um arquiteto e ele disse, isso é tão bacana. Bom, a história começou assim, por uma brincadeira, com a visão dela empresarial. E aí, depois disso, eu comecei a fazer outros cursos, porque começaram a me perguntar, e você não faz uma varanda, você não faz uma jardineira, você não faz... E aí apareceu uma oportunidade de um jardim, eu disse, esse negócio está ficando sério. Então, eu fui me especializando, como vocês escutaram aí. E meu mestrado foi em telhado verde, porque aqui em 2015
teve uma lei homologada pela Prefeitura do Recife que obriga todas as novas edificações residenciais e não residenciais a ter telhado verde. Isso é lei, é obrigatório, né? Dentro do enquadramento de altura a metros quadrados, mas assim, é obrigatório, é lei. Então, eu disse, bom, se a coisa é para valer, eu vou ter que me qualificar para isso. Na época, por sorte, eu digo assim, Deus botou a mão na minha cabeça e disse, você vai ser o cara que vai fazer o primeiro aqui. E aí uma empresa me chamou para fazer o primeiro telhado aqui em Recife, foi uma oportunidade muito bacana para mim, não tinha experiência, eu disse, eu topo, agora vocês vão ter que topar comigo, né? Porque eu não tenho know-how suficiente, a gente vai fazer uma experiência. Era um prédio antigo, que não tinha capacidade, vocês sabem que um edifício, quando ele é construído, você calcula uma capacidade de carga que aquele edifício vai ter que ter. Então, não estava previsto um excesso de carga em cima do telhado, né? E quando você bota a terra, a grama, a vegetação, e isso acumula um pouco de água, o peso naquela construção ela passa a ser muito maior. Aquilo tem um peso estrutural, né, sobre a estrutura. E aí eles me disseram assim, olha, é 200 quilos por metro quadrado no máximo, mas é um espaço que vai circular 70, 80 pessoas, a gente vai botar mesas e cadeiras, e é piso contra piso, não dá para botar muita terra. Então, a gente fez uma experiência num edifício que a gente trabalhou com 2, 3 centímetros de terra, não mais do que isso, não é o ideal, mas o telhado está lá até hoje, vocês vão ver hoje, desde 2014, que ele tá, a gente está em 2021, e ele continua lá e serve como espaço de convivência, e eu fiz minha pesquisa do mestrado lá. Então, para mim, foi uma oportunidade bacana. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas sobre telhado verde, porque assim, o conceito de telhado verde é uma coisa muito moderna, né? Porque isso vem de uma questão de preocupação com o meio ambiente, preocupação com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que, honestamente, eu digo para vocês, quando eu fiz agronomia, acho que há alguns anos atrás, não se falava em sustentabilidade, nem se comentava essa palavra, se falava em ecologia, né? Um termo muito relativamente moderno, é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E o telhado verde ele vem como uma solução. Eu não digo que é a solução para os telhados, para as cidades grandes, mas eu queria compartilhar para vocês uma apresentação para poder falar sobre ela e a gente poder trocar ideias e depois vocês ficam à vontade para poder perguntar o que quiserem sobre o assunto. Davi, você compartilha aí, por favor. Quem vai compartilhar sou eu. Só um segundinho. Tá joia. Eu estou só tentando baixar ela. Senão, se você tiver com ela fácil aí, você pode compartilhar também. Tá. Demorando. Ok. Carol, você coloca o Marcelo? Já coloquei. Tá. Eu consegui. Você nem graça, foi muito fácil. Eu deixei pré-pronto, porque se não acertar, vocês podiam me ajudar. Tá bom. Então, gente, essa ideia é falar um pouco sobre porque ele não quer passar. Calma, tem que ter um pouquinho de paciência. Sempre são muito revoltados esses negócios. Hoje eu não... Não? Viu? Sai e volta de novo. Você está no modo apresentação? O que você está? Apresentação. Tá bom assim? Ele está na tela grande ou pequena? Não, está na pequena agora. E clica aí. Agora está na grande. Pronto, foi. Agora foi. Então, a ideia é falar um pouco sobre telhados verdes no Brasil, no mundo, porque é uma solução para melhorar a qualidade de vida de população. A gente fala que o judaísmo ele traz muitos conceitos envolvidos à natureza, eu não vou entrar nas questões judaicas relativas ao meio ambiente e natureza que a gente pode encontrar na Torá, mas eu entendi que o telhado verde ele pode ser uma forma muito boa de a gente ter uma qualidade de vida nas nossas grandes cidades, né? E aqui retrata um pouco do que a gente tem no espaço rural, que ele se transforma num espaço urbano. Se a gente for da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente consegue perceber como é o processo de urbanização de um espaço rural, como ele vai se transformando num espaço caótico, que eu digo caótico no sentido que a última imagem nos mostra que a gente não vê uma planta, uma árvore, não vê área verde, né? Então, são fios, postes, calçamentos, carros, tudo que tem a ver com o nosso meio urbano e que muitas vezes nós nos esquecemos da nossa origem, né? De onde é que nós viemos, né?
do ambiente natural. Às vezes eu tenho um cliente que diz assim, mas você vai botar um jardim vertical na minha casa, mas eu não quero uma formiga na minha casa, isso é impossível. Não dá para fazer um jardim, não ter um bicho, uma formiga, isso é impossível de acontecer. Mas é assim, então essa é a ideia. Então, o que é que acontece? À medida que... Isso é um mapa do Recife que mostra, de 1998 ao ano de 2011, um processo de aquecimento da cidade. Isso é uma imagem aérea, né? De estudos que se faz de aquecimento dos espaços, e o que percebemos é que, à medida que esse mapa vai ficando avermelhado, a temperatura vai aumentando. E quando a gente fala dessa medida máxima e vermelha, que é maior do que 30 graus, isso é no lugar onde se faz a medição de temperatura de uma cidade, não necessariamente nos grandes corredores urbanos, onde não tem arborização, onde é muito quente, né? E isso é um problema muito sério das grandes cidades, que elas têm enfrentado, e a gente sente isso no nosso dia a dia. Tá? Aí tem uma imagem, podia ser de São Paulo, né? Não necessariamente é São Paulo, mas é a imagem de uma cidade quando ela toma o seu ápice de crescimento, torna-se uma megalópole, e você vai deixando de conviver com áreas verdes, e isso vai trazendo consequências muito sérias. Existem muitas consequências, né? De aquecimento, existem problemas de poluição, existem problemas de aumento do calor, perda de umidade. Bom, são muitos fatores, mas eu queria me reter à questão de temperatura, que é o problema foco. O telhado verde vai poder ajudar também. E esse processo de aquecimento das grandes cidades, isso se chama ilha de calor. Ilha de calor, a gente tem um fenômeno que já existe, mas que foi dado um nome para ele, que é a diferença de temperatura entre, dentro de um mesmo espaço, o ambiente urbano e o ambiente rural. Né? Então, se a gente olha para esse gráfico, a gente percebe que entre o ambiente rural e o subúrbio e as áreas de centro, né, a diferença de temperatura ela é muito grande. E essa percepção a gente tem no nosso dia a dia. Por quê? Por conta do calor. Então, esse fenômeno ele é chamado de ilha de calor. É como se a gente estivesse dentro de uma estufa, né? E esse aquecimento foi dado um nome para a ilha de calor. Essa imagem eu gosto de mostrar porque essa é uma imagem de Manaus. E a gente pensa que a cidade de Manaus, por estar dentro de uma floresta amazônica, né? Eles não vão ter um problema de aquecimento, mas se a gente olha para essa foto na parte mais proximal nossa, né, a parte de baixo da tela, a gente vê que praticamente não tem uma árvore. As árvores desapareceram, né? Então, a gente está em Manaus, que é um ambiente muito úmido e quente, então o calor é muito grande, e você termina sofrendo um superaquecimento, porque o sol termina batendo nas avenidas, e esse calor continua refletindo, as cobertas a gente não vê coberta marrom, praticamente não tem telha de barro. As telhas de barro, elas, de alguma forma, conseguem absorver um pouco mais do calor. Quando são telhas de amianto, né, de cimento, elas refletem muito o calor e também trazem calor para dentro dos espaços. Então, por exemplo, as fábricas, as indústrias, elas têm problemas de calor muito grande por conta desse aquecimento provocado pelas telhas dentro desses espaços. Então, é importante a gente entender esse fenômeno que acontece nas grandes cidades, né? E aí, por conta disso tudo, né, o mundo começou a perceber que precisava se pensar de uma forma diferente, e veio na década de 60 para 70 um novo conceito chamado sustentabilidade. Foi dada uma palavra para uma coisa que já se sabia, mas que tem uma conotação. Que sustentabilidade pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais para as próximas gerações. Então, é uma preocupação que a gente, como morador das cidades, a gente tem que ter. Então, eu digo assim, tome banho, e tome um banho mais curto, né? Não gaste tanta água, recicle o lixo de casa, as pequenas ações que a gente pode fazer dentro de casa, isso vai ajudar a que a gente tenha um menor esgotamento dos recursos naturais para o futuro, né? E aí, essa questão da sustentabilidade, ela atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas que a gente pode dizer que elas têm a capacidade de integrar questões sociais, energéticas, econômicas, culturais, políticas e ambientais. Então, a sustentabilidade ele não só vê a questão ambiental do meio ambiente,
ele vê a questão social, né, do ser humano que ele interage naquele espaço, a questão do gasto de energia, a questão da economia, a cultura, a política e as questões ambientais. E aí, por conta disso, a gente fala da qualidade ambiental nas cidades, né? Nos centros urbanos, esses são importantes instrumentos de gestão para a melhoria de qualidade de vida da população. Então, são ações que a gente pode ter no sentido de melhorar a qualidade de vida nossa na cidade. Então, a gente tem a arborização urbana, os jardins verticais, as calçadas verdes, os telhados verdes e os jardins filtrantes, né? E aí a gente tem uma imagem de o que é que uma arborização pode trazer numa cidade, que é melhoria de qualidade de vida para a população. É muito mais agradável você andar num corredor desse de árvores, porque a temperatura com certeza vai diminuir 3 graus, 4 graus, 5 graus, às vezes até mais, porque você consegue circular num ambiente agradável, né? Essas calçadas drenantes e filtrantes, elas funcionam para ajudar a coletar água da chuva e diminuir as enchentes, né? Porque você tem canteiros que elas são de solo natural e essas plantas elas fazem com que a água ela penetre no solo com mais rapidez. Quando a gente só tem asfalto e calçada, a água não tem direito para onde escoar. Então, essas são as calçadas que a gente chama calçadas drenantes, né? Uma outra questão são os jardins verticais, né, que se tornou moda no mundo inteiro, se faz muito, né? E, por último, são os telhados verdes, que é o foco do nosso assunto, e eu terminei virando uma pessoa não só comprometida, mas eu acho que eu virei fã do telhado verde. E o que é um telhado verde, né? Na verdade, é um sistema construtivo, né? Onde é possível a gente colocar materiais e uma vegetação para crescer em cima desse telhado, né? E aí a gente vai tirar partido disso arquitetônico, estético e ambiental. Mas o telhado verde em si, ele traz muitos benefícios, né? Ele ajuda a diminuir a ilha de calor, ele diminui a poluição sonora e visual, ele ajuda a filtrar as partículas suspensas do ar, ele ajuda na umidificação do ar, ele ajuda também a umedecer o ar, reter água de chuva, possibilita o reuso da água de chuva, aumenta a durabilidade da impermeabilização, economia de energia e aumento das áreas de vegetação nativa. Um exemplo para vocês, como é que eu consigo, por exemplo, aumentar a durabilidade da impermeabilização? Imaginem que a gente está em cima de um edifício e aquele edifício, hoje em dia, as novas construções não colocam mais telha. As cobertas elas são impermeabilizadas e aquela manta ela fica sobre o telhado. Na hora em que eu boto um telhado verde, eu estou botando uma camada de pelo menos 7 a 10 centímetros entre terra, filtro de tecido de filtrante, e eu boto vegetação, eu formo um colchão que aquilo me dá uma estabilidade de temperatura sobre aquela laje. Então, eu não tenho oscilação de temperatura entre o dia e a noite, que faz com que aquela impermeabilização ela não ofereça o processo de expansão e retração que causar fissuras nessa laje. Como é que diminui a poluição sonora e visual? Eu tenho um exemplo de um jardim vertical, um telhado verde, que eu fiz em cima de um edifício comercial, que tinha um telhado em frente a um outro edifício. Então, as pessoas que moravam no outro edifício, quando eles viram o telhado verde, isso trouxe um benefício maravilhoso. Por quê? Porque aquilo dá uma sensação muito agradável. Em vez de eu ver um telhado de concreto, eu passo a ver um gramado ali. Então, a sensação psicológica ela é maravilhosa, ela traz uma sensação também melhor, visual. Isso é muito bom para as pessoas, né? Então, cada fator do telhado verde, ele traz alguma coisa que vai nos beneficiar. Por exemplo, como é que vai economizar energia? Vamos supor que eu tenho um grande galpão, né? E esse galpão ele está na laje crua. Quando eu boto um telhado verde em cima, a minha temperatura tende a cair embaixo desse galpão 3 a 4 graus. Né? Então, eu talvez tenha que gastar menos energia, provavelmente, porque o dia não é tão quente, e aí eu deixo o ambiente mais agradável. Isso para as fábricas, isso é um recurso muito bom para diminuir problemas de saúde que muitos funcionários têm. E como é a história dos telhados verdes? Como é que eles começaram? Né? Se fala. A primeira história de telhado verde que se fala, a gente não tem nenhum registro, mas a gente tem uma imagem visual do que seriam os jardins suspensos da Babilônia, construído por Nabucodonosor, que são jardins em cima de lajes, né?
E aí a gente tem muitas pinturas de pessoas que desenharam a ideia do que seria um telhado verde. Hoje se fala que provavelmente os zigurates, que ainda se encontram na região do Iraque, esses são, provavelmente, o zigurate seria um tipo de construção de Nabucodonosor, que talvez tivesse telhado verde, então, alguma coisa parecida, mas, contextualmente, se fala que o primeiro telhado verde que teria na história do mundo seriam os jardins suspensos da Babilônia. Eu não vou nem falar de como é que a água chega, uma engenharia para eles botarem água de cima para baixo na região deserta, né, do Tigre e Eufrates, mas eles tinham tecnologia já naquele tempo para fazer a água subir e molhar esses telhados, essas áreas dos jardins suspensos. Uma outra história que a gente tem aqui, desculpem, são os jardins na região que começaram na Islândia e depois passou para os países da Escandinávia. Eles tinham um tipo de construção que eles colocavam pedra em cima dessas casas e eles betumavam isso, e a vegetação ela se espalhava naturalmente sobre a coberta. Então, a gente não tem história de telhados verdes começando em lugares quentes, ele tem história de ambientes frios. E o telhado verde ele ajuda a preservar a temperatura. Quando o ambiente é muito quente, ele deixa a casa mais fria. Quando é um ambiente mais frio, ele deixa a casa mais quente. E funciona como um isolante térmico nesse sentido. Então, as primeiras histórias de telhado verde que a gente tem são na Islândia e Escandinávia. Um outro exemplo que a gente tem, e isso eu gosto de mostrar para os donos de construtora, quando eles dizem assim para a gente, olha, e o prédio não vai sofrer nenhum dano, não vai ter problema, não tem perigo de cair. Eu digo, olha, a gente tem uma história dessa Torre de Nide, na Itália, que ela é do século XIV, onde tem alguns carvalhos em cima dessa torre, como vocês podem ver aí, alguns séculos. Então, eu digo assim, se eles tinham tecnologia no século XIV, a gente está no século XXI. Não me digam que vai ter problema de filtração, que vai botar em risco, porque a história está aí para mostrar para a gente que é possível a gente ter telhado verde em cima de coberta. Tá? Essa é uma casa típica construída pelos colonizadores norte-americanos na fronteira entre os Canadá e os Estados Unidos. Era uma região que eles tinham muito pouco material para construir, e eles trouxeram a ideia, um conceito de um tipo de construção dos Balcãs, né? E a gente tem alguns exemplos da Ucrânia, de casas muito parecidas com essa, também com telhado verde crescendo em cima desse tipo de construção. Aqui vocês vendo, inclusive, uma foto de uma casa no final do século XIX, né? Mostrando como era um tipo de casa típica daquela região com vegetação em cima. Aí outra imagem para vocês poderem ver também como está comprovado isso. Essa é a casa que eu falei para vocês, típica, chama Border House da Romênia e Ucrânia, que ela já é um pouco diferente, porque ela é uma casa semi-enterrada, ela não está no nível do solo, eles cavavam um pouco, essa casa era mais baixa do que o nível do solo, e aí o telhado ele subia já do nível do chão e cobria com vegetação. Então, é outro tipo de casa que... Então, a gente tem históricos de telhados verdes ao longo da história, não é uma coisa do final do século XX e começo do século XXI, mas isso se popularizou muito recentemente, mas principalmente a partir da década de 60, a ideia do telhado verde ela surgiu na Alemanha, assim como uma questão de investimento, de sistematização de técnica de telhado verde. Davi, você vai ter a oportunidade de passear por aí, depois até fotografar e me mostrar. Mas eles surgiram na década de 70, foram feitos alguns investimentos, eles tiveram algumas dificuldades, mas na década de 80 foram que as pesquisas mesmo eles começaram a estudar os benefícios ecológicos dos telhados verdes, e aí começou a alta demanda pelos novos telhados, né? E o resultado desse processo é que, em 2001, a área de telhados verdes na Alemanha já chegava a 3,5 milhões de metros quadrados, chegando a cobrir 14% dos telhados verdes daquele país. Em 2002, existiam na Alemanha mais de 1.200 empresas instaladoras de telhados verdes, além de mais de 200 fornecedores de insumos e suprimentos. Então, assim, a indústria do telhado verde ela se espalhou mesmo a partir da Alemanha. Eu não sei se você conhece a cidade de Stuttgart,
ela é a cidade que tem mais telhados verdes no mundo, ela é famosa por isso também, assim, para nós paisagistas. O tipo de vegetação que eles usam é diferente da que nós usamos, eles usam um tipo de plantas suculentas, crassuláceas, e a gente tem vocês podem ver num pequeno espaço a quantidade de telhados verdes, mas isso não é à toa. Houve investimento. Quando você fala investimento, é falar no bolso, ou seja, a pessoa que constrói uma casa, o que quer botar um telhado verde, ele tem isenção de impostos, ele tem benefícios, e aí você tem aquela motivação, além das questões ecológicas e ambientais e sustentáveis, você tem um fator que lhe empurra para fazer um telhado verde. E aí eu digo assim, um telhado verde, ele não vai fazer um benefício único para a cidade, né? Não adianta eu dizer que eu vou fazer numa casa, num prédio, mas quando eu passo a ter numa rua, num quarteirão, num bairro, numa cidade, aquilo toma uma proporção muito maior e aí eu trago um benefício, porque isso termina melhorando a temperatura da cidade, amortizando, ajuda a diminuir poluição ambiental, poluição sonora, a umidade do ar. São N motivações que a gente tem para ter telhado verde. Aqui no Brasil, a gente já tem uma outra história, né? Esse é um edifício chamado Edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. A construção dele foi em Capanema, entre 36 e 45, e essa obra foi entregue em 1947. A edificação é de um francês chamado Le Corbusier, e esse francês ele sistematizou 5 pontos essenciais da arquitetura, que são pilotis, que até então isso não estava, esses pontos não constavam exatamente nas edificações. Então, eram pilotis, era uma planta livre, né? Aberturas horizontais, fachada livre e teto-jardim. Desses 5 pontos, os arquitetos praticamente absorveram 4, exceto o teto-jardim. Então, o teto-jardim só veio a incorporar mais fortemente nos novos projetos arquitetônicos, que quem empurra isso, na verdade, muito, são os arquitetos e escritórios de arquitetura, né? É quem traz esses novos conceitos para a construção. E aqui a gente tem, nesse edifício, vocês podem ver aqui essa laje, ele tem esse jardim de Bulemax. Não é exatamente um telhado completamente verde, mas a gente tem um jardim de Bulemax de 1947, né, que foi a entrega do prédio em 47, com certeza esse jardim Bulemax já estava nessa edificação, provavelmente. Isso significa quantos anos que a gente tem telhado verde lá em cima, então ninguém vai me dizer que não dá para fazer telhado verde, que vai dar problema, inclusive com algumas arborizações arbustivas, né? E aí eu trago um exemplo do jardim nas indústrias Matarazzo, que ele é do final da década de 30, no Vale do Anhangabaú. Hoje se chama um espaço Walter Galera, que foi uma homenagem que deu ao zelador desse prédio, que cultivou mais de 400 plantas e cuidou delas até sua morte em 1995 nesse prédio, né? Porque vocês sabem que a Matarazzo ela quebrou e aí outros foram assumindo essa edificação e podia ser que muita gente não quisesse manter isso, mas ele tomou para si essa responsabilidade de manter esse cinturão verde em cima da edificação e hoje é uma pequena mata em cima desse edifício no Vale do Anhangabaú. Eu não sei se muitos paulistanos conhecem esse prédio, se já tiveram a oportunidade de ir aí em cima, mas a gente vê um pequeno oásis dentro de uma cidade. E aqui a gente tem uma experiência já mais atual, aqui já é do século XXI, que com essa lei do telhado verde aqui em Recife, um grupo de uma comunidade evangélica, eles resolveram fazer um trabalho com a comunidade carente, com o apoio da instituição alemã, eles construíram em cima de uma casa no bairro pobre, criaram uma estrutura e montaram esses telhados verdes em cima da coberta para a produção de alimentos. Então, eles não só produzem alimentos para essas famílias de baixa renda, como eles dão treinamento, dão curso, capacitam as pessoas para ser jardineiros, inclusive eles orientam as pessoas para cultivarem seus temperos e hortas em suas casas, por menores que sejam, inclusive para botar em garrafas PET nas paredes, junto das janelas, porque a gente pode pensar, mas é muito pouco, mas assim, um coentro, um cebolinho, um alface que a pessoa cultiva ali, aquilo já ajuda a melhorar o tipo de alimentação e no rendimento dela, né? Porque pode não parecer, mas R$1, R$2, isso faz diferença no orçamento, que às vezes é muito curto. E é uma iniciativa muito bacana,
aqui em Recife, esse projeto. Aqui a gente tem um projeto na China. Isso é uma fazenda de arroz, junto com a fazenda de hortas, em cima de um telhado na China. Vocês veem que é com alagadiço, né? O arroz ele pode ser criado em cima do alagadiço e em cima de um telhado. Então, assim, a gente pode não imaginar que essas coisas acontecem, mas acontecem, né? No shopping aí em São Paulo, é o shopping Eldorado, eu acho, tem uma produção de alimentos. Em São Paulo, eles pegam todo o lixo orgânico da praça de alimentação, levam para o telhado e, com enzimas, eles conseguem fazer com que aquilo se tornem humus num processo muito rápido. Eles produzem alimentos que os próprios funcionários do shopping podem levar para casa. E eles que ajudam a cultivar toda essa produção em cima, basicamente em tonéis e em caixas de ceasa, daquelas de frutas e verduras, né? É muito interessante. Aqui é uma escola no Vietnã para crianças. Na verdade, é o seguinte: eles perceberam que, à medida que você vai urbanizando o espaço, as crianças elas vão se afastando do ambiente rural e vão perdendo o conhecimento e a relação com plantas, com alimentos, com hortaliças e tudo mais. Então, eles criaram um modelo de escola onde as crianças conseguem cultivar esses alimentos no espaço de coberta, né? E é um espaço para lazer, espaço para recreação e espaço educativo, né? Isso é no Vietnã. Aqui, isso é uma amostra de quando você não tem mais o que fazer, e esse ônibus é em Stuttgart, que você já não tem mais muito telhado, você vai colocando telhado onde é possível. Então, a gente tem cobertas de ônibus, e no próprio ônibus, hoje, já funcionando um telhado verde em cima. A gente pode achar assim, que isso é um absurdo, né? Mas, assim, a gente que não começou ainda de uma forma adequada, em volume, o telhado verde, a gente às vezes está 20 anos atrasado, enquanto no sentido de quantidade de telhados verdes. E as outras cidades que já avançaram muito vão vendo outras alternativas aonde podem colocar mais telhados verdes. Essa é uma experiência interessante. Isso é em Nova York, um espaço de 4.000 metros quadrados. Essa história é interessante. Duas pessoas estavam andando pela rua e eles viram esse prédio imenso, né? Tem uma laje de 4.000 metros quadrados, e disseram assim: poxa, um espaço perdido, o que a gente pode fazer em cima? E eles conseguiram fazer um acordo. Isso é um prédio público, e eles conseguiram fazer um acordo e resolveram transformar esse espaço num espaço de produção de alimentos. E só que isso é um espaço de produção de alimentos, eu vou dizer para vocês, viável economicamente, porque eles produzem basicamente na primavera e outono, um pouco no final do primavera, verão e final do outono. Inverno não dá para cultivar, mas eles produzem aí diversos alimentos em cima dessa coberta. Foram levados toneladas e toneladas de terra aí para cima, que convivem com caixas de ar-condicionado, com caixas de depósito de coisas, caixas de elevador, silos, e chegou um ponto que eles transformaram esses espaços não mais só no espaço de produção. Eles começaram a criar a abelha, que a abelha tem uma função a mais, que se você tem tomate, tem pimentão, tem girassol, essas abelhas vão terminar polinizando mais, então você vai ter uma maior produção. E em outra coisa mais, que foi transformar num espaço de eventos e festas. Então, aí tem casamentos, aí tem treinamentos, aí... Então, assim, eles não têm só mais nessa edificação, se tornou uma empresa que ela tem alguns edifícios nos Estados Unidos e outras partes do mundo, que eles já administram os telhados verdes como um grande negócio. E está aí para vocês conhecerem esse espaço. E aqui eu trago o último exemplo, que é o exemplo aqui de Recife. Esse foi o primeiro telhado verde que a gente fez aqui, né? Nossa empresa, Minha e Bia. Quando nos chamaram, existia esse edifício aí, essa área que vocês estão vendo no entorno desse quadrado. Isso é o bairro do Recife, onde fica a sinagoga da Rua do Bom Jesus. A sinagoga fica é um desses prédios que fica na frente desse prédio que está marcado de amarelo. E esse edifício ele está numa área protegida pelo IFAM, né, de proteção histórico nacional.
e existiam alguns empecilhos, porque isso é um bairro de cobertas coloniais, de prédios coloniais, mas no meio dessa área tinha esse prédio modernoso e tinha uma laje, e os diretores dessa empresa, que é um edifício de tecnologia, de TI, são vários escritórios de tecnologia. Algum dos diretores tinha visto nos Estados Unidos ou na Europa um rooftop, um teto, um teto com plantas e com espaços de convivência, e me pediram para desenvolver o telhado verde que eu falei para vocês aí em cima. Em nenhum momento, eu confesso a vocês que eu titubeei, eu disse, eu topo, eu faço. E aí foi o que a gente fez, desenvolver um projeto que eu vou mostrar para vocês um pouco. Esse foi o projeto que a gente fez, eles pediram um espaço de convivência e um espaço de telhado verde, então um espaço de convivência para umas 70 pessoas e para fazer eventos, happy hour, confraternizações e aniversários, e uma área do telhado verde, né? O meu mestrado foi em cima desse espaço, eu comparei temperatura e umidade relativa do ar entre o lado onde tem um piso de cerâmico com o lado da grama, comparando a diferença de temperatura e a umidade relativa do ar, se isso tem alguma diferença. E eu digo para vocês, o resultado na época do inverno é que o telhado verde ele não faz muita diferença. Por quê? Porque a gente já tem uma temperatura mais amena e a umidade relativa do ar também é maior. Mas quando chega na época do verão, a gente às vezes pode ter uma diferença de 3 graus de um lado para o outro na temperatura, e a umidade relativa do ar também é maior. Então, esse é o lado onde a gente tem o telhado verde, que ele mostra um pouco aí da nossa cidade, mas isso é um gramado em cima de uma laje, e um espaço onde foi desenvolvido um espaço de convivência com alguns vasos, porque a gente não podia criar canteiros, né, por causa de excesso de peso, e um espaço de convivência como foi solicitado. E era um pouco disso que eu, assim, rapidamente falei para vocês sobre telhado verde, é um assunto assim que a gente está aí começando no Brasil, está criando um pouco mais de volume, né? Aqui em Recife hoje qualquer construtora para qualquer edifício ela tem que colocar o telhado verde nas edificações, é mais em cima da laje do estacionamento do que do próprio edifício, porque a área da laje de estacionamento ela é muito maior do que da própria edificação. Às vezes você tem uma laje de estacionamento de 800, 900 mil metros quadrados, e aí você tem que construir uma laje sobre a última laje do estacionamento e sobre essa laje colocar um teto com vegetação em cima. E é isso, pessoal. Agradeço muito. Assim, é um prazer muito grande conversar com vocês, trocar um pouco dessas ideias, e fico à vontade aí para conversar aí sobre essa temática que eu acho que me fascina, né? Eu espero que vocês tenham gostado e curtido um pouco essa ideia dos telhados verdes para quem não conhecia. Uau, muito legal, Marcelo. Deixa eu só me organizar minha tela aqui, que eu estou me perdido aqui na minha tela. Cadê você? Tirar aqui, Marcelo. Você já está na tela. Você está aqui, já tinha visto. Sei lá, não consegui me colocar. Agora estou vendo a Paula. Eu já estou também, Davi. Já estou? Então tá bom. Então tá bom. Por algum motivo eu não vejo o Marcelo, mas tá bom. Mas eu estou aqui. Não, tudo bem. E eu estou me vendo. Então tá bom. Não vejo na tela. É alguma confusão que eu fiz aqui na minha tela, mas tá ótimo. Super obrigado, Marcelo. Antes de mais nada, obviamente dá para perceber seu entusiasmo, não precisa nem perguntar. Realmente muito claro, né? E acho que, enfim, é muito claro também a importância, né, desse assunto. Eu não fazia ideia, isso que você contou da Alemanha, eu não fazia ideia. E a primeira pergunta que eu ia te fazer, né, eu vou usar o privilégio de estar mediando para fazer a primeira pergunta, depois eu vou passar a palavra para o Celso e para o Ari. A primeira pergunta é: nós, cidadãos normais, né, comuns, que estamos aqui no chão, como que a gente faz para saber onde tem o telhado verde no telhado de um prédio? Eu não tenho um drone, não tenho um aviãozinho, um helicóptero para sobrevoar Berlim aqui de onde tem telhado verde. Não, veja, realmente você não tem como saber, né? Até porque São Paulo ainda não, assim, não tem muitos edifícios que tenham, né?
Na Alemanha, você vai ter que perguntar aonde tem para poder saber, porque você não consegue ver. Ou você Não, vai né? Não tem jeito. não tem como saber. Ou você vai abrir o Google Earth e ver uma imagem aérea e tentar localizar isso, é uma forma de você ver, porque você vê a imagem real. Mas fora essa forma, eu não conheço, né? Aqui em Recife a gente sabe porque, sei lá, se tem 5 prédios, 6 prédios que têm telhados verdes, a gente já sabe porque isso é uma novidade. Então, está todo mundo sabendo, todo mundo se comunicando. Mas na Alemanha é uma coisa básica por aí. Então, você deve... Não vai ser difícil você achar. É estranho. Você perguntou de Stuttgart. Eu estive em Stuttgart e, assim, não me chamou atenção. Também eu não estava aberto a procurar isso, mas não me chamou atenção. E está numa altura que não está à sua vista. Mas a maioria esses telhados verdes, eles não são abertos à visitação. Você falou da Prefeitura de São Paulo. Eu não sei se pode subir lá. A gente pode? Cidadãos podem subir? Veja, eu não sei. Aquele prédio acho ali que não, né, Raul? o Marcelo está fazendo que não. Você vai ter que pedir autorização a algum autorização, lugar. Né? Com certeza. Com certeza, tá bom. Eu imaginava uma pena, né? Porque é um lugar que parece maravilhoso, eu já conhecia, a gente já viu muitas fotos, mas depois, quando você falou, não sei quem conhece, eu falei, será que pode visitar? Eu nunca fui, quero ir. Muito legal. Tem na TV Gazeta, na Avenida Paulista, eles também têm um teto jardim que foi feito por um colega, que tem muita vegetação de Mata Atlântica e onde muitos pássaros convivem nesse espaço. É muito interessante, porque assim, a gente fez um telhado verde num bar aqui em Recife, no bairro Central, que é o Bar Central, centro da cidade, né? E um lá foi grama e no outro ele não quis e a gente botou algumas fruteiras em vaso. Então, botou uma pitangueira, uma jabuticabeira, uma goiabeira, algumas fruteiras. E um dia eu fui lá e a jabuticabeira estava toda envolvida por uma tela. Eu disse, o que é isso? Ele disse, olha, se a gente não envolver, os pássaros não nos deixam como jabuticaba, eles avançam. Mas veja, se torna um espaço onde os pássaros, a gente ajuda a fauna da localidade, né? Porque na hora que você traz outras fruteiras, outras plantas, os animais começam a frequentar esses espaços, né? E é muito interessante. Tem um exemplo da fábrica da Ford nos Estados Unidos, acho que eu esqueci o nome da cidade agora, mas são 10 mil metros quadrados em cima de uma fábrica da Ford nos Estados Unidos, que eles, além de ter toda a função de proteção de calor e atrair animais e tudo mais, eles funcionam como um coletor de água, né? Porque 10 mil metros quadrados de coberta, você termina acumulando aquela água e conduz para reuso, né? Que é uma forma de você fazer uso daquela água. Isso. Muito legal. Tá bom. Vou deixar os outros fazerem perguntas, os nossos engenheiros de plantão aqui, e não engenheiros também. Celso, seja bem-vindo. Obrigado, Davi. Obrigado, Marcelo, pela exposição. Muito interessante, muito elucidativa. Mas eu preciso fazer uma pergunta do outro lado, porque eu sou engenheiro civil, sou especialista em estruturas e aqui em São Paulo eu trabalho mais na área de coordenação e gestão, mas lá em Belo Horizonte eu era o chamado engenheiro calculista. E muitas vezes eu fui procurado com consultas para se colocar jardins sobre edificações existentes e muitas vezes eu tive que dar os contras. Eu reconheço os muitos prós, que é essa questão da temperatura, essa questão toda, mas tem uma estrutura por baixo que não foi dimensionada para receber e ela tem que sofrer alguma intervenção. Não é que não pode fazer, pode, mas ela tem que sofrer alguma intervenção, que isso é um custo que, às vezes, o proprietário, o consultor não quer assumir. Quando isso é concebido desde o início do projeto, ou seja, ainda no nascedouro do projeto, a obra ainda não foi iniciada, ela vai ser contemplada com esse jardim, aí a gente já coloca essa carga e pronto, acabou. Então, a minha dúvida aqui, a minha pergunta é o seguinte: nessas edificações existentes, em função, como você disse lá no início, que o sujeito te limita a 2, 3 centímetros, e é isso mesmo, porque se você computar a terra molhada, ela pesa algo em torno de 2 toneladas por metro cúbico. As lajes de cobertura aqui no Brasil, pela norma brasileira, você dimensiona para 50 quilos por metro quadrado. Então, você fazendo as coisas, você chega a 2,5 centímetros. É o que dá para fazer, se você não quiser fazer intervenção nenhuma. Quanto a isso, obrigatoriamente, você tem que lançar a mão de gramíneas, como
talvez a única vegetação possível de ser colocada. E uma segunda pergunta que me veio quando você estava mostrando lá os telhados de Stuttgart. Esses países do hemisfério norte, sujeito à neve, como é que funciona isso? Obrigado, Então, Marcelo. nada, um prazer. Eu que agradeço, Celso. Veja só, eu terminei me acostumando a trabalhar com engenheiros civis, porque quando eu comecei a falar sobre telhado verde, né, eu sou praticamente pioneiro aqui, né, então eu comecei a frequentar a ADEME para falar de telhado verde e a Alcinduscom, que são dois órgãos de engenharia civil. E, na época, como a prefeitura ela instituiu a obrigatoriedade da lei do telhado verde, lógico que os construtores não queriam telhado verde, porque tem custo muito maior, isso tem um comprometimento a mais, você tem um investimento maior, o risco de laje, bom, todas as coisas que estão previstas aí. Como você disse, os edifícios novos, eles já têm isso calculado. Nos edifícios antigos, existe uma instituição canadense chamada IGRA, tá? E essa instituição ela criou uma base de informação de quantos quilos por metro quadrado eu vou ter se o meu telhado verde for extensivo, semi-intensivo ou intensivo. Extensivo significa uma área grande, né? Mas pode ser pequena, basicamente um gramado. Semi-intensivo é quando eu trago plantas gramíneas, forrações e alguns arbustos. E a intensiva é quando eu trabalho com árvores, tá? Então, eles dizem assim, qual é a profundidade que deve ter aquele de solo que eu preciso ter naquele telhado, quantos quilos aproximadamente eu vou ter por metro quadrado. Então, a gente calcula, para gramínea, eu estou falando gramínea porque digamos que a vegetação mais fácil, mais prática e mais barata de instalar, né? E que vai ter uma durabilidade maior, vai vicejar com mais facilidade. Então, a gente calcula 100 quilos por metro quadrado, trabalhando com 5, 6 centímetros de substrato, uma camada de... Hoje em dia, a gente tem uma geomanta, vou falar assim, que ela funciona como um tecido filtrante e drenante, em cima eu boto a grama. Então, eu estou fazendo agora um telhado verde para uma construção nova, que eu trabalho assim, só para você ter ideia. Eu coloco essa manta, que ela tem talvez 1,5 centímetros, acho que não chega nem a 2. Depois eu boto 3 a 4 centímetros de areia grossa, areia de rio, né, a gente chama, e depois a gente está trabalhando com 7 centímetros de terra vegetal, e sobre isso a grama. Então, assim, isso está pronto. Eu não estou levando brita, eu não estou levando argila expandida, eu não estou acumulando água lá em cima, eu estou deixando dessa forma. Então, a instalação é relativamente muito simples, porque aqui a gente bota areia, bota aquilo no rolo, né, estende aquilo, bota areia, bota a terra e bota a grama, né? Essa é uma questão. Quando você me pergunta assim, só dá para ser a grama, a minha preocupação é que tipo de vegetação que eu vou botar em cima por conta da sustentabilidade, porque não dá para manter um telhado verde muito fácil com água dessas águas limpas, né? Que eu digo água limpa é água fornecida pelo governo, né? Coelba, que a gente chama de... Coelba não, a gente chama as empresas de saneamento, né? Então, é muito caro você irrigar com esse tipo de água, né? Então, aqui em Recife, é obrigatório um tanque de retardo e acúmulo de água que vai ajudar a irrigar. Tem um tipo de vegetação aqui no Brasil que ela é nativa, que chama o grupo da família portulaca, são as portulacáceas. E a gente conhece popularmente aqui como 11 horas, eu não sei como vocês conhecem aí na região, mas é uma planta, digamos assim, ela é uma suculenta, mas ela tem um limite de dias que ela consegue sobreviver em cima se não tiver irrigação. Eu vou passar 3, 4 dias num verão aqui feito nosso, que às vezes o dia dura 13, 14 horas, né? Porque o dia começa às vezes 5h30 da manhã, o sol está nascendo, 5 horas o sol está nascendo às vezes, e termina às 6h30 da tarde. Então, eu tenho um dia muito longo, muitas horas de exposição de sol. E a gente não tem o orvalho aqui na nossa região, para dizer assim, não, o orvalho vai fazer com que no começo da manhã molhe um pouco a terra. São Paulo tem, aqui a gente não tem, né? A frieza, né? Porque o verão de vocês é chuvoso, o nosso verão é seco. Então, a gente não chove aqui no verão. Então, são coisas de cada ambiente. Nos países da Europa, né, que eles usam as crassuláceas, a gente aqui não dá para usar,
por conta que a planta não suporta muita chuva, né? Elas são mais bem adaptadas. Eles criam um tipo de substrato muito arenoso que a planta não vai acumular água e que ninguém vai circular em cima, né? Então, ela se adaptou muito bem no clima da Europa, mesmo com o inverno. Ela pode secar, sentir, depois ela se recupera, tá? Mas se eu botar uma gramínea, a grama é uma planta praticamente que a gente tem aqui, as nossas gramíneas, elas são de ambiente tropical, elas não vão suportar num clima temperado. Então, esse estudo de cada vegetação para cada área, isso tem que ter sua especificidade. Uma coisa importante que a gente está fazendo aqui é sugerindo que as construtoras botem irrigação. É um custo a mais? Mas se não tiver irrigação, qual vai ser o processo de segurança que aquela vegetação vai durar por 1, 2, 3, 4, 5 anos? E isso você sabe tão bem quanto eu que se uma construtora não garante durante um sistema para manutenção do jardim, né, morre com pouco tempo, não dá as condições, ele vai ter que ficar repondo. Então, o custo de uma irrigação talvez seja muito menor do que estar repondo aquele gramado. E assim a gente está trabalhando aqui. Eu não sei se isso respondeu às tuas perguntas. Não, respondeu sim. Obrigado, Marcelo. Nada. É um trabalho muito bonito e é fundamental que seja feito. Assim, a gente tem que seguir em frente. Obrigado pelas respostas. Nada. Obrigado, Celso. Obrigado, Marcelo. Eu queria trazer o Ari. Ari, você vai falar da sua experiência em Israel? Na verdade, eu tenho visto muito trabalho em Israel, mas realmente o principal problema é reforçar o telhado. O segundo problema é que, geralmente, quando alguém projeta um prédio, ele faz uma caixa, ele faz uma bomba de água embaixo, que eleva a água até em cima, e essa caixa d'água, às vezes, está numa altura que não é suficiente para fazer um projeto de irrigação. Aí, no caso, você precisa ou usar uma bomba chamada booster, né, que aumenta a pressão, e você pode utilizar... Compressora, a gente chama. Bomba compressora. Lá a gente chama booster, né, que ele recebe a água sob pressão e aumenta a pressão. E olha, o teu trabalho está fantástico, adorei a tua exposição, foi um prazer. É uma pena, estive semana passada aí com o Daniel, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois eu fui para Pernambuco, para Recife, mas eu só tive com o governador. Mas próxima visita eu quero muito conhecê-lo pessoalmente. Eu vou pedir para o Hebron, né, o presidente da sinagoga lá de vocês, Flávio Hebron. Não, Flávio é do Rio Grande do Norte, é lá da Sônia Sete. Sônia. Eu estive com a Sônia. E eu vou pedir a próxima vez para a Sônia nos colocar em contato. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Agora, semana que vem eu estou na Netafim, eu vou ver se tem material sobre... que a gente tem um trabalho na Netafim sobre gotejamento com pressão de 3 metros de coluna d'água, que é um kit familiar, e isso dá para fazer gramado com gotejamento enterrado. Eu acho que dá para fazer uma boa aplicação aí com certeza. Um telhado com irrigação de gotejamento, dá para fazer uma manta de gotejamento enterrado, e aí dá para fazer gramíneas, como você falou, e dá para fazer também eu não vi você falar sobre hidroponia em cima de telhado. Isso eu vejo muito, essa opção. Aqui, na verdade, a gente ainda não tem não chegou a tecnologia assim para uso no dia a dia, porque eu digo assim, é tudo muito novo. Então, você, quando traz uma novidade no mercado, demora muito tempo para ter uma aceitação, né? Telhado verde ainda está sendo uma aceitação difícil. A gente está trabalhando com a tecnologia hoje que tem disponível para a gente aqui. A ideia da hidroponia, eu acho ela fantástica, mas não é uma coisa que, assim, no dia a dia, a gente tem empresas trabalhando aqui até para a gente poder usar. Não tem. Eu tenho visto isso muito em Israel, de hidroponia. Eles têm também um sistema que filtra a água da hidroponia, e como é uma ultrafiltração, na verdade, ele só filtra a bactéria, e
a água com adubo retorna ao sistema. Então, eu já vi, é sal, né? Eu já vi em jardim vertical, isso é comum fazer. Isso. Agora, em telhado verde, eu nunca vi. Bom, eu vou ver se tem material em Israel, eu te mando. Tá bom, eu quero, agradeço. Então tá aí, olha, foi um prazer, viu, conhecer. Prazer é nosso, Ari. Não nem chamar, mas foi maravilhoso. Que bom, obrigado, feliz. Obrigado, Ari. Eu só queria dar a palavra para o Renato fazer a sua pergunta. Eu só queria falar para você o seguinte: eu estou com as seguintes pessoas, fora o Ari e o Renato, o Marcelo Cardoso, a Angelina e a Tainá, que querem fazer perguntas. Se mais alguém quiser, ou coloca no chat, ou levanta a mãozinha para a gente saber, tá bom? Renato, por favor. Obrigado, Davi. Vai ser muito rápido. Marcelo, parabéns. Muito legal a apresentação. Eu acho que a gente precisa cada vez mais desenvolver esse tipo de apresentações em diversos lugares para que haja uma maior compreensão sobre essa questão, não só do telhado de vidro, mas da sustentabilidade em espaços urbanos. Eu tenho uma perguntinha que ela é bem simples, talvez você saiba mais do que eu. Haveria a possibilidade ou não de garantir que dentro do plano diretor de uma cidade, por exemplo, o plano diretor de Recife, podia prever que certos telhados já poderiam ser construídos pensando num telhado vivo. Por exemplo, esse que você falou em relação aos grandes estacionamentos, que tem uma área muito grande e que vai ser uma construção, e essa construção precisa sair a partir de uma prefeitura. Quer dizer, a prefeitura condicionaria a construção daquele telhado desde que pudesse já ir pensando numa forma de utilização como telhado vivo. Isso dentro do plano diretor. É uma pergunta simples, mas eu vou ter. E a outra coisa é que eu tenho um filho, meu filho Jonas, ele está terminando o mestrado dele em Stuttgart, e lá ele está trabalhando, uma das questões que ele está trabalhando é que nas cidades tem árvores que servem ou que têm plantas, e que são plantas comestíveis. E ele está fazendo uma pesquisa aqui no Recife, uma pesquisa bem ampla, para fazer uma espécie de cartografia das áreas onde as plantas são ainda utilizadas para as pessoas que pegam, que comem. Então, é um outro tipo de pensar a cidade, da sustentabilidade da cidade, a partir de uma utilização das plantas nas cidades e não simplesmente derrubar. Eu só estou colocando essas duas questões, que me pareceu bastante interessante, e parabenizar pela maneira como você apresentou o seu trabalho, que foi maravilhoso. Obrigado, Renato. Obrigado, Davi. Veja só, Renato, com relação ao plano diretor, hoje o Recife tem uma lei que obriga todas as edificações, desde 2015, a lei é de janeiro de 2015, ela obriga todas as edificações residenciais com mais de 4 andares e as não residenciais com mais de 400 metros quadrados a terem telhado verde. Isso é lei. Então, hoje, qualquer supermercado que tiver que construir uma área grande, ele vai ter que fazer o telhado verde em cima, um shopping center, por exemplo. As edificações, como eu falei, elas também, os edifícios também vão ter que fazer, só que as áreas, como eu falei, as áreas de estacionamento, elas são muito maiores do que as áreas de coberta da própria edificação, porque às vezes uma edificação ela tem, sei lá, 200, 250 metros quadrados, e aí, pela lei, você teria que dar os afastamentos da coberta, e aí praticamente fica inviável fazer um telhado verde em cima, mas na laje de estacionamento as áreas são muito grandes. Então, eu estou fazendo agora de um edifício pequeno, são 300 metros quadrados de telhado verde. É uma área considerável, entendeu? Eu acho que isso está incorporado na lei. Algumas cidades do país, como São Paulo, têm alguns estudos que estão sendo discutido na Câmara de Vereadores, mas que não foi homologada, está na discussão, ou que sugere o uso, ou que dá sugestões de como se fazer o telhado verde, mas não a obrigatoriedade. Recife tem obrigatoriedade desde 2015. Com relação a plantas comestíveis, eu acho assim que eu acho a pesquisa super interessante
mas pensando no ambiente urbano que eu vivo, né, assim, no centro da cidade, assim, os bairros mais centro e os bairros assim de uma população de maior poder aquisitivo, dificilmente você vai encontrar esse tipo de coisa de vegetação, de consumo, né? Na periferia, eu acho que você ainda vai encontrar muita coisa desse tipo, né? E Recife é uma das capitais de menor área, né, área urbana, né? Não tem área urbana, quase não tem mais área verde em Recife, né? Grandes áreas verdes. Então, o consumo de plantas nativas ainda é muito restrito. Existe um movimento que é o punk, né? Mas o punk que são plantas, né, alimentares, não convencionais, né? Isso entrou na moda há algum tempo, mas não, mas digamos assim, isso não tomou corpo, né? As pessoas às vezes, eu gosto de fazer churrasco na minha varanda, coloco um tempero aqui, boto um jardim vertical com tempero, uma pequena horta, mas assim plantas, digamos assim, locais que são consumidas para alimentação de verdade, eu não conheço. Acho a pesquisa bem interessante. Eu dou maior valor. E acho que o telhado verde poderia ser uma solução, né? Ter plantas comestíveis em cima do telhado verde. Isso seria uma boa ideia. Uma boa combinação, né? Bacana. Obrigado, Renato. Obrigado, Marcelo. E agora eu vou chamar o outro Marcelo, Marcelo Cardoso, para fazer pergunta para o Marcelo Kosminski. De Marcelo para Marcelo. Marcelo, boa noite. Obrigado Boa noite. por compartilhar com a gente aqui o seu trabalho. Marcelo, eu fiquei ouvindo você falar e eu fiquei imaginando que telhados verdes eles não têm apenas o benefício que é ambiental. Eu não sei se você concorda comigo, mas hoje, num país onde a gente tem um problema de empregos, me parece que a gente tem aí uma caminho que a gente poderia trilhar, que é o chamado empregos verdes. E aí eu queria te ouvir se essa minha lógica ou esse meu pensamento ele está certo ou não. Essa é a minha primeira pergunta. A outra você falou sobre a possibilidade da colocação desses telhados verdes em construções antigas. Me parece que é viável, né? Mas a gente tem aqui no Brasil, aí nas grandes capitais, você conhece bem isso como urbanista, aí as periferias, as construções que são muitas vezes construções precárias e que tem alguma solução, tem alguma possibilidade? Você agora mesmo falou sobre a possibilidade de plantas que são para alimentos. Então, a gente tem também um outro caminho que talvez a gente possa seguir por aí, quer dizer, tem uma possibilidade, quer dizer, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que pensar fora da caixa, porque a gente precisa criar coisas novas nesse país, nesse mundo, né? E acho que você trouxe várias ideias aqui. E a última, você falou que tem uma manta. Eu sempre fiquei curioso, aquela manta, ao longo do tempo, ela precisa ser trocada? Qual é o prazo de troca para aquela manta de proteção entre a laje e o jardim? Obrigado. Nada. Eu agradeço, Marcelo, as perguntas. Vou tentar responder todas, tá? Eu acho, sim, que em termos de economia e questão de trabalho, né, que você está falando, mão de obra, eu acho super interessante, né? Até porque, assim, é uma demanda maior, né? Para poder oferecer trabalho para jardineiros poderem e outras empresas desenvolverem telhados verdes. É tudo muito novo, né? Tudo muito novo, está surgindo, né? Eu digo que aqui no Nordeste, talvez, pouquíssimas pessoas entendem do assunto, né? E no país todo. Mas eu acho que é um caminho. Eu acho que tudo é processual, né? Não dá para dizer assim, olha, daqui a 2, 3 anos a gente vai ter, como a Alemanha tem, o telhado, porque também existe uma cultura e existem questões de políticas públicas também, né? Quando a política pública ela vê isso como uma coisa de benefício e tem interesse, ela vai, de algum benefício, encontrar uma forma de estimular aquilo para que aquilo aconteça. Eu acho que é paulatinamente. Com relação se eu esquecer alguma pergunta, depois você me fala, tá? Com relação àquela manta que a gente tem, é o seguinte,
Tem empresas na Alemanha, por exemplo, que eu digo Alemanha porque é onde a gente encontra mais material para ler sobre a Alemanha, tá? Que elas dão 30 anos de garantia sobre um telhado verde. 30. Eu não estou falando 2, 3, são 30 anos. Então, quando você fala de 30 anos, significa que eu estou falando da estrutura, da vegetação, de tudo que está envolvido naquela história. Nada é eterno, né? Então, qualquer edifício que você tenha edificação, ela vai ter que passar por um processo seja refazer a laje, refazer a impermeabilização, seja pintura, seja cerâmica, seja o que for. Um telhado também. Mas essas mantas que eu estou te falando, elas basicamente são, a gente chama de não tecido, né? Que é a base de polímeros. Então, a durabilidade daquilo é enorme, né? Porque o tecido que a gente fala não é tecido orgânico, é tecido à base de plástico. Então, esse tecido ele é um filtrante. Então, qual a durabilidade daquilo? E a manta, a camada de drenagem colada a essa tecido filtrante, ela é uma trama de nylon. Então, eu estou falando unicamente de polímeros, que têm uma durabilidade centenária. Então, essa não é a preocupação. A preocupação maior que as construtoras têm é o risco da infiltração, né? É a raiz provocar algum dano na laje, esse tipo de coisa, que vai causar alguma fissura, né? E aí o que eu respondo para isso é assim: o risco de fissura é menor, como eu expliquei, porque vai ter menos diferença entre temperatura diurna e noturna, porque como eu tenho o telhado verde em cima, aquilo me estabiliza a temperatura sobre a impermeabilização. E existem alguns materiais que eles funcionam como uma camada tem raiz, que pode ser física, pode ser um plástico, por exemplo, como pode ser um produto que ele é anti-raiz, à base de cobre, né? O cobre ele faz com que a raiz... Isso é usado hoje em aspersor também, desculpe, em gotejadores no solo, porque quando tem o cobre no gotejador, a raiz não consegue entrar no gotejador para tentar pegar água. A mesma coisa você pode passar um produto ali. Só que você sabe, né, a durabilidade, custo, aí tem muita coisa envolvida nessa história, que aí cada construtor vai tentando optar. Então, quando eu faço uma opção, por exemplo, como eu estou fazendo agora um telhado verde, a gente está fazendo a obra agora, o custo ele é essencial. Então, eu vou tentar dar para o meu cliente o menor custo, no maior benefício, mas sempre pensando no menor custo. O custo para ele é essencial. Então, às vezes, não é a melhor tecnologia, porque tem tecnologias bastante hoje, estruturas que são do tamanho do tapete de grama, que ela já vem pronta, eu só boto terra e grama em cima, já está pronta, ela tem até um reservatório de água. Então, tem muitas opções de estruturais para telhado verde. Agora, isso vai conforme dança a música do momento, entendeu? Teve mais alguma pergunta, Marcelo? Da periferia. Era a periferia. Tem alguma solução para a periferia? Eu não tenho, mas assim, quando eu dou palestras no CREA, sindicato de alguma coisa, vou falar que tem um ambiente com muitos engenheiros, técnicos, etc. Tem uma imagem que eu gosto de mostrar, que aqui em Recife tem um bairro que fica junto da praia de Boa Viagem, que se chama bairro de Brasília Teimosa. E eu tenho uma foto aérea desse bairro, que é um bairro muito pobre, é um bairro, digamos assim, de origem de pescadores, e que, se você olha aquele bairro, você praticamente não vê árvore, e você não vê sobre as casas um telhado com telhas de barro, você vê telhas de amianto, em geral. Então, eu digo assim, gente, um bairro como esse, aonde você já tem um problema muito grande de pobreza, né? E que você tem problemas de insalubridade, de saúde, uma pessoa que mora dentro dessa casa vai ter um problema de calor estúpido dentro de casa e calor estúpido do lado de fora. Às vezes, dentro de casa ainda é pior do que do lado de fora, é mais insalubre dentro do que fora de casa. Então, a gente teria que buscar uma solução, na minha preocupação é buscar um tipo de solução viável e barata para atender esse tipo de problema, mais do que os edifícios. Para mim, as casas de periferia, as casas do entorno, onde as pessoas têm uma dificuldade maior de vida, pudessem ter algum material que pudesse ser colocado com vegetação em cima. Se fosse de alimentos, melhor ainda, né? Mas você sabe, né? São casas que têm menor estrutura, e aí tem muitas pendências em cima. Mas se existisse uma manta já pronta, com vegetação,
Se eu tivesse conseguido desenvolver isso, eu estava rico, porque assim, eu tinha solução para uma boa parte do mundo, mas eu não tenho ainda. Mas quem sabe, né? A gente encontra. Tá joia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Nós temos mais 4 perguntas. A última vai ser a da Miriam e depois a gente vai encerrar por conta do horário, tá bom, gente? Então, eu queria convidar nesse momento a Angelina, que eu perdi aqui na minha tela. Cadê você, Angelina? Aqui, está aqui, Angelina, para a sua pergunta, Angelina. Boa noite, Marcelo. Estou adorando sua palestra, seu trabalho é lindo. E muitas das perguntas que eu queria fazer, o Marcelo já fez, a gente está em sintonia, Marcelo Cardoso. Mas sobrou uma. Minha pergunta, seriam realmente também na linha da periferia, né? Aqui em São Paulo, no Rio, as construções são muitas feitas de laje, né? Então, seria uma estrutura, um ambiente propício para botar algum tipo de telhado verde, você já respondeu. Então, a minha pergunta que sobrou, Marcelo, é qual seria o custo por metro quadrado de um projeto básico, bem básico, e se isso seria acessível para casas de pessoas normais, não grandes edifícios, não grandes condomínios, casas de 100, 150 metros quadrados, ou que tem uma laje, alguma coisa assim. Qual seria mais ou menos o custo? Tá, Jana, vou tentar responder de uma boa forma. Primeiro, você falou na palavra acessibilidade, eu vou falar em acessibilidade nos 2 sentidos, né? Acessibilidade de acesso financeiro a fazer isso e outra acessibilidade mesmo. Os problemas dessas edificações na periferia é a acessibilidade, porque se você bota um telhado verde em cima, você tem que garantir, pelo menos, que alguém suba naquele telhado uma vez por mês. Porque eu digo brincando assim, vai que vem um morcego e comer uma semente de um jamelão, uma semente de um ficus ou qualquer outra árvore e joga aquilo em cima do telhado, que é um ambiente favorável para crescer uma planta. Se você não toma conta, aquilo vai se desenvolver de uma forma que põe em risco a estrutura. Então, eu tenho que ter acesso para que as pessoas possam chegar em cima e fazer manutenção. Quando eu falo nesse acesso, aí eu tenho uma outra preocupação, porque acesso significa específico para essa pessoa ou para as pessoas do edifício. E aí você tem crianças. Então, assim, a gente tem um problema muito sério com relação a essa questão de acesso. Tá? A outra questão de acesso com relação a financeiro, um dia desse, minha sogra, algum tempo atrás, a mãe da Bia levou uma queda, e ela tinha uma enfermeira que estava cuidando dela, né? E estava construindo uma casa e disse que ela tinha uma laje. Eu disse, por que você não coloca um telhado em verde em cima dessa laje? Eu estou falando de uma casa de periferia, de uma pessoa que trabalha de enfermeira no hospital, né? Ajudante de enfermeira e ajudante de enfermeira, que não é uma pessoa de um rendimento alto, né? E eu, conversando com ela, eu disse, olha, dá para fazer de uma forma viável. Veja, eu disse, eu estou disposto a lhe ajudar, a lhe orientar como você fazer, e você fazendo e dando certo, com certeza isso, seus vizinhos podem ver o exemplo e perceber que a sua casa tem uma temperatura menor do que a casa deles. O que acontece é que muitas casas dessas que são feitas na periferia, eles já fazem uma laje um pouco mais reforçada, porque eles preveem depois fazer o sobradinho em cima, né? Isso eles preveem. Então, aqui em São Paulo prevém até para 4 andares, depois faz o primeiro, prevendo construir mais 3. Pois é, então, você de alguma forma já previu isso, né? Então, é possível fazer sim. O custo, eu não posso te dizer assim exatamente quanto é, mas se você calcular, colocar, digamos, numa área que tenha, sei lá, 100 metros quadrados, vamos falar assim, 6 centímetros de terra, 7 centímetros de terra, isso vai dar, talvez, sei lá, meio caminhão de terra. Um caminhão, eu estou falando, aqui em Recife, custa R$700, vamos supor, um caminhão de terra. Então, você já tem uma ideia. A grama custa 15 metros quadrados. Então, se você... desculpe, R$15 um metro quadrado, 14,15. Se você multiplica isso por 100, você já tem a ideia. Então, é possível fazer sim, porque eles fazem obra. A questão mais importante é conceitual, é quebrar paradigmas. Porque quando você não... As pessoas vão ter medo que dê rato, que dê bicho, que venha cobra. Você tem outros problemas anteriores que têm que ser sanados antes
da questão em si da construção da instalação telhado verde, que é uma mudança de cultura, tá certo? É mudança de cultura, que não é tão simples. Mas eu acho que a gente está num caminho que chega lá. Eu sou muito otimista por natureza, eu acredito nisso. Obrigada. De nada. Obrigado, Angelina, pela pergunta. Eu sei que a Tainá ia falar sobre dinheiro também, né, Tainá? Então, peraí, deixa eu só achar a Tainá. Cadê a Tainá aqui? Você quer completar a sua pergunta, Tainá? A Angelina está sintonizada comigo também, porque ela perguntou, mas eu queria complementar, eu queria saber quanto tempo você acha que vai levar. Você disse que ainda não está muito fixo esse conceito entre as empresas, né? Mas eu fiquei pensando em condomínios, por exemplo, né? Que tem vários prédios. Você consegue fazer mais ou menos uma estimativa de talvez quantos anos levaria até isso cair em moda e as pessoas começarem a fazer isso, mesmo que não seja uma coisa tão estruturada, mas como você falou, vai na casinha, faz alguma coisinha. Você acha que ainda vai levar muitos anos, muitas décadas, talvez fique mais próximo? O que você acha que pode acelerar isso? Eu vou te responder isso de uma outra forma, depois eu chego lá, tá? Uma vez eu estava aqui na Secretaria de Meio Ambiente e eu fui conversar com o pessoal da Secretaria sobre telhados verdes, que me chamaram para conversar. E nessa conversa surgiu a ideia eu falei sobre arborização, porque toda prefeitura tem uma preocupação com a arborização. E eu disse assim, que eu fiz um trabalho para a prefeitura, né, por um condomínio, para arborizar ruas, fazer calçadas, porque eles estavam construindo um prédio e precisava fazer troca de área verde, então precisava plantar várias árvores, mais de 100 árvores em calçada. E eu fui de porta em porta nas ruas que a prefeitura me indicou para eu poder plantar, e eu fui bater na porta para conversar com os donos das casas para plantar árvore. E aí, muitas vezes, eles diziam assim, eu não quero, porque eu não quero que suje meu quintal, eu não quero porque se essa árvore for crescer, o pessoal vai encostar carro aqui, vai botar música alta final de semana, eu não quero que vai juntar todo tipo de gente. Então, eu te falo de conceito, tá? E aí eu me virei para a secretária e disse para ela assim, olha, por que vocês não contratam uma celebridade, um jogador de futebol famoso como o Neymar, para ele fazer uma vinheta de 30 segundos, ele vai plantar uma árvore na frente da casa dele e falar sobre a importância dele. É uma coisa muito simples, mas o efeito multiplicador que isso tem pode ser gigantesco, concorda comigo? Porque, para mim, a arborização é uma coisa muito mais importante do que o telhado verde. Assim, não precisa fazer telhado verde, mas obriga todo mundo a plantar árvore. Veja a diferença. Eu estava escutando um dia desse uma entrevista e alguém estava falando sobre Israel, que assim, todos os anos, em Tu B'Shvat, cada turma, cada criança tem que plantar uma árvore. Quantas árvores são plantadas por ano nesse país? Né? Então, assim, é um país onde a desertificação é negativa, ou seja, cresce área verde a todo ano. E a gente tem um outro problema no nosso, né, que é perda de área verde. Então, se você pergunta para mim, você vai brigar pela arborização ou pelo telhado verde, eu vou brigar pela arborização. Mas como o meu foco aqui é telhado verde, eu digo para você, eu não consigo ter uma bola de cristal para te dizer assim, olha, daqui a tantos anos. Mas é processo, até porque assim, os construtores precisam acolher essa ideia, os arquitetos precisam tomar isso como um conceito, para que eles possam colocar isso nos seus projetos, a população tem que absorver isso. Então, é um processo que às vezes pode durar 5, 10, 15 anos, a gente não pode prever. Mas é como eu disse, eu sou otimista e eu acho que a gente chega lá. Juntos, a gente chega. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Tainá. Eu queria convidar agora a Sandra para fazer sua pergunta. Sandra. Só abre seu microfone, você consegue? Agora foi. Não, na verdade não, eram só comentários, Davi. Então tá bom. Quer fazer um comentário ou já está lá no chat, né? Não, está no chat. Obrigada. Então tá bom. Tá bom, obrigado, Sandra. Então, Miriam, a sua é a última pergunta. Bem-vinda, Miriam. Obrigada, Davi. Então, é um pouco na linha da Angelina, que já foi respondido, né, do custo, do valor do metro quadrado, né, e do custo-benefício
de se cobrir pequenas áreas possíveis. Por exemplo, a marquise de um edifício antigo que tem 8 metros quadrados, ou a parte de cima, a parte do apartamento de cobertura do zelador, que tem poucos metros quadrados também. Assim, existe um custo-benefício em se cobrir áreas pequenas de telhado verde? Você recomendaria? Sim, sempre. Veja só, quando eu falo em custo-benefício, por exemplo, na zeladoria, né, digamos, na portaria, que normalmente você tem uma portaria e em cima você tem uma laje. Então, é um espaço que eu sempre recomendo, porque se essa portaria tem um ar-condicionado, você bota o telhado verde em cima, o consumo de energia vai ser muito menor, porque a temperatura daquele espaço vai ser menor, porque a laje está protegida da insolação direta na laje. Então, você tem um benefício direto. O outro grande benefício é psicológico e visual. Quando você olha de cima de um apartamento, né, você tem um prédio, e você vê uma marquise, ou você vê uma zeladoria, ou você vê uma portaria, em vez de você ver uma laje, você vê um verde, um gramado, é impressionante como isso faz benefício. Eu fui essa semana na casa de uma cliente, não tem nada a ver sobre telhado verde. E aí a arquiteta estava lá comigo e eles estavam preocupados porque a sala, um apartamento muito bem decorado, muito bonito, tem uma porta que dá para todos os quartos, para a casa toda, e eles estavam preocupados que aquela porta fica aberta há muito tempo, e aí a pessoa entra em casa, olha logo para aquela porta que entra para lá. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nessa quina, um pouco mais perto, uma planta simples, só uma planta, para dentro de casa, que eu garanto que na hora que você abrir a porta, você vai olhar para aquela planta, porque ela traz uma sensação de bem-estar tão grande que seus olhos, naturalmente, ele olha para aquilo e lhe dá uma sensação boa de bem-estar. E a pessoa não... Então, o que a gente fez? Eu disse, olha, tem alguma planta em casa? Vamos... E a gente pegou um vaso de vidro e tinha lá umas plantas que ficam na água, umas hastes, e a gente colocou em cima dessa mesinha que estava na quina. Eu chamei a arquiteta e a dona da casa, eu disse, venham para cá, e agora olhem. E ela foi a sensação que elas tiveram. Perdeu o problema daquela porta, porque o verde ele atrai. Então, eu digo a você assim, pouca coisa que seja verde, a planta, por menor que seja o espaço, telhado verde, ou seja onde for, isso dá uma sensação muito, muito boa. Eu tenho aqui em casa, ia dizer 300, 500, não sei quantas plantas eu tenho aqui, eu tenho uma infinidade de plantas aqui em casa. É um verdadeiro sítio aqui no apartamento. Jardim botânico. Aqui é a floresta amazônica recifense, minha gente. Eu já mostrei uma vez a vocês. Mas assim, existe, principalmente nessa época de pandemia, cresceu muito o consumo de plantas, no sentido de cultivar planta dentro de casa, por conta do benefício que se traz, psicológico, para a saúde, bem-estar. Você tem um ser vivo dentro de casa, depende de cachorro, gato, você também trocar energia boa com a planta. Então, eu sou muito dessa ideia positiva de você ter aonde for um pouquinho de planta, seja um vasinho, uma violeta africana, seja o que for, num telhado, numa marquise, algum benefício alguém vai ter com aquilo. Obrigada. Nada. Obrigado, Miriam. Uma última pergunta que ninguém fez, ou pelo menos eu não ouvi ninguém fazer. Marcelo, você falou sobre essa questão de Recife obrigar as novas construções a terem um telhado verde. Algum outro lugar do Brasil tem isso? Tem algo parecido a esse tipo de obrigatoriedade? E a segunda coisa, algum lugar do Brasil tem algum tipo de incentivo, como você falou que tem na Alemanha, para que se construam telhados verdes? Veja, eu não estou atualizado, porque muito da minha pesquisa foi da época do mestrado, já tem alguns anos, né? Eu realmente, mas eu sei assim. Você tem ouvido falar, Não, João, eu sei que a Paraíba tem uma lei que obriga. Eu sei também? que no Rio Grande do Sul existe uma lei que ela não obriga, mas ela incentiva o uso, né, de telhados verdes e diz como você deve fazer o telhado verde, como deve ser a estrutura, as plantas, o quê? Mas, assim, incentivo financeiro, no sentido de você fazer uma troca por imposto, reduzir imposto. Não, São Paulo teve uma iniciativa, você deve ter ouvido falar, que foi no Minhocão, né? Aqueles edifícios com jardins verticais, que no fim aquilo, infelizmente, não deram. Foi uma das grandes minhas frustrações, foi ter ido para São Paulo 2 vezes e ver
bacana e não ver bacana. Tá. Mas é política pública, sabe? Eu acho que não incentiva, mas não obriga e não dá benefício. Na hora que tiver uma gestão, eu digo assim, quando a política pública ela entender da importância das questões ambientais, sustentáveis, e aquilo tiver incorporado no conceito da gestão, eu acho que a gente vai ter um avanço. Por enquanto... Posso fazer um comentário? Deve. Pode, Angelina, fala. Aqui na cidade de São Paulo, não é fiscalização, a determinação da área construída para determinar o IPTU, né, é feito por drone. Então, eles fotografam a cidade e aí eles analisam as fotos e pelos telhados ou laje, eles analisam a área construída. Se tiver um telhado verde, a chance disso aí passar por um jardim, porque não tem a tridimensionalidade, em vez de ser um telhado, é aí diminuir indiretamente o IPTU. É um efeito colateral, não é ilegal, porque a pessoa não está fazendo nada de errado. É um efeito colateral que pode ser um benefício. Mas é isso naquela cidade de São Paulo, que a medição é feita por drone. Veja, mas esse drone, eu acho que ele é para fiscalizar. Ele não vai reduzir. É o seguinte, se alguém fez alguma construção ilegal, então o drone vai pegar e vai dizer, olha, precisa acrescentar o IPTU daquela pessoa porque ela aumentou a área construída. Não, mas às vezes, Marcelo, aqui em São Paulo se compra casas, derruba e constrói outra. E aí muda a área construída. E aí o drone observa pelo jardim. Não, mas tem que registrar tudo isso. Não, mas tem que registrar tudo. Passa pela prefeitura. Você tem que registrar todo o projeto, Angelina, não é assim, né? Não é que você vai construindo, tem que registrar isso. É verdade, tem que fazer nessa hora você tem que informar, e aí eles podem fiscalizar depois, essa é outra história. O André está respondendo aqui no chat que na Lei de Zoneamento de São Paulo tem uma série de pesos sobre as lajes verdes, que compensam as áreas construídas e permeabilidades. O André Roemer, que também é engenheiro. Que é engenheiro, também é engenheiro. Tá bom, obrigado, André, pela informação. Legal, tá bom. Queria, então, mais uma vez agradecer. Marcelo, acho que foi excelente. Assim, acho que abriu a cabeça de muita gente. E eu, além de agradecer pela sua participação hoje, queria agradecer pela sua sugestão. E aqui eu tenho minha plantinha aqui, que foi sua sugestão, que eu comprei. Ainda não sei exatamente como cuidar dela, ainda estou aprendendo a cuidar dela. Mas eu confesso que é minha companheira aqui, minha companheira viva aqui na minha frente aqui, foi graças à sua sugestão. Obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer a todos também pela participação, todos que vieram, todos que ajudaram, todos que sugeriram, todos que fizeram perguntas. A gente se encontra, se Deus quiser, de novo na quarta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, e também no sábado que vem, se Deus quiser, às 9h30 da manhã, só um segundinho aqui, às 9h30 da manhã, e depois para Avdalá, no sábado que vem. E eu já adianto para vocês que ficaram até o fim, que no sábado que vem a gente vai ter a participação da Juliana Schlesinger, esposa do rabino Michel, e ela vai falar também sobre imigração judaica, e uma pesquisa que ela está fazendo junto com uma outra pesquisadora, em particular no Rio de Janeiro, como foi todo o movimento de imigração judaica para o Rio de Janeiro. Então, nossos amigos cariocas serão muito bem-vindos nesse dia, viu, Nancy? Você pode convidar todos os seus amigos cariocas para ouvir um pouco sobre isso. Então, obrigado a todos. A gente permanece com a nossa sinagoga aberta, mas desejo para todos Shavua Tov, que a gente possa se encontrar em alegria só. Obrigado.